Olá, pessoal, muito bom dia para vocês, boa semana. Que bom que você está aqui junto com a gente para nós iniciarmos nossa semana juntos, sempre com muita informação, um bate-papo leve e tranquilo para a gente começar o nosso dia até às 9 da manhã. Nós vamos juntos então com o nosso Tribuna Amanhã. Já tomou seu cafezinho para dar aquela esquentada? Esfriou, hein, gente? Que mudança de tempo, a gente trouxe aí essa expectativa na sexta-feira e se concretizou, né? O tempo virou, tá chovendo bastante, a chuva não tá dando trégua em todo o Espírito Santo. Já vamos então de imagens ao vivo, abrindo a nossa janela do Tribuna Amanhã. Você vê que tá chovendo agora na capital, Vila Velha também. Toda a Grande Vitória está chovendo, né, pessoal? Em muitos pontos aqui do nosso estado. Chuva forte que cai desde a madrugada, sem dar trégua. Agora pela manhã segue chovendo também por aqui. Imagens ao vivo aí da Enseada do Soá, céu completamente encoberto, tá? A gente tem alertas importantes aqui para o Espírito Santo no boletim da Defesa Civil que foi atualizado agora cedo. Guarapari, pessoal, foi o município onde mais choveu. A lista segue aí com Alfredo Chaves, Vila Velha, Castelo, Rio Novo do Sul e também Vitória. Você está vendo aí imagens, tá? São registros, né, de pontos de alagamentos em toda a Grande Vitória. Isso aí é Viana, tá? Por aqui na região metropolitana a previsão é de céu com muitas nuvens, como a gente está vendo, e pancadas de chuva ao longo do dia, tá? São vários pontos do estado que registraram alagamentos. Essa daí é a Cachoeira de Itapebirim, você estava vendo, tá? Em São Vicente. Olha só como é que ficou o nível ali da cachoeira, né? Região de Domingos Martins, Pedra Azul também, registro de chuva forte ao longo aí do fim de semana. Aqui na Grande Vitória, alguns transtornos, tá? Foram registrados, principalmente na capital. Você tá vendo aí essa imagem? Foi de uma tromba d'água que foi registrada em Aracruz no fim de semana também. Fim de semana foi de muita chuva em Aracruz, vários pontos de alagamento por lá também. Na Grande Vitória, imagem impressionante, né? Teve registro de árvore caindo, tá, pessoal? Muitas ruas em vários bairros alagados. Avenida César Ilau, olha só, árvore caída, tá? Teve registro de árvores caídas em Jardim Camburi, Jardim da Penha também. E a gente vai trazer toda essa atualização para você ao longo do Tribuna Amanhã e de toda a nossa programação, tá? Você que ainda não saiu de casa, tá chovendo nesse momento, se programa, o trânsito tá complicado, já deu um nó em vários pontos aí, Serra, Vitória, Vila Velha. Vila Velha, então, já registra muitos pontos de alagamentos, né? Os que já são velhos conhecidos aí de quem está assistindo a gente. Então, calma, muita atenção, cautela, atenção extra antes de sair de casa hoje, tá, pessoal? Deixa eu aproveitar esse assunto e bora lá para fora, então, ao vivo. Vamos para o Corpo de Bombeiros, né? A central ali da Defesa Civil. Alice Mourão está ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre essa chuva que não está dando trégua, né, Alice? Bom dia para você. Como é que está aí a expectativa? Como é que vai ser a nossa segunda-feira, minha amiga? Ei, Bruna, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Tribuna Amanhã. Pois é, viu, gente? Em conversa aqui com o coronel, ele falou que os municípios da Grande Vitória mais atingidos por essa chuva, que não deu trégua até agora, foi Serra e Vila Velha. Eu vou conversar aqui com o coronel Benício Ferrari, que vai contar mais detalhes. A Bruna já está perguntando qual que é a expectativa para essa segunda-feira. Coronel, obrigada pela sua participação. Bom dia, Alice. Bom dia, Bruna. Bom dia, o pessoal de casa. Bem, sobre a expectativa, teremos chuvas acontecendo no Espírito Santo, principalmente na região litorânea e também os municípios adjacentes, né, aqueles próximos ao litoral. Então, essa faixa litorânea, conforme o pessoal pode ver ali na imagem, né, a imagem mais à direita, é a previsão para hoje. Chuva de intensidade fraca a moderada. Ela pode ser um pouco mais forte naquela parte mais azul escura, ao norte de Linhares para cima, até a divisa com a Bahia. Ali é onde a gente espera chuvas um pouco mais intensas. A gente percebe que esse fim de semana foi muito intenso, essas chuvas, e o interior também foi muito atingido, né? Sim, no sul do estado principalmente, de sexta para sábado, durante o dia de sábado, tinha um sistema frontal vindo do sul, então os municípios ali próximos à divisa com o Rio de Janeiro, Caparaó, essa porção mais sul do estado, ali até Cachoeiro, sofreu um impacto maior. Principalmente a região ali de Anutiba, em Alegre, Estrela do Norte, Santa Clara, em Castelo, sofreram um impacto muito forte ali na madrugada de sexta para sábado. E depois o sistema meio que veio para o litoral. E nós tivemos bastante chuva em Guarapari, com mais de 200 milímetros registrados durante o final de semana, na Grande Vitória também.
Guarapari teve até um incidente lá, né, no caso. Sim, uma residência teve um desabamento parcial, né, um colapso parcial por conta de uma movimentação de uma encosta colada na residência, no bairro Lagoa Funda. 2 pessoas foram vítimas de ferimentos leves apenas, graças a Deus, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros essa madrugada. Queria que o senhor falasse para o pessoal de casa os cuidados. Muita gente ainda tenta passar por essas vamos dizer, não chega a ser uma enchente, mas essas ruas alagadas. Quais são esses cuidados para o pessoal de casa? As ruas alagadas são um perigo, porque muitas vezes o bueiro pode abrir, tem buracos que você não vai ver, porque a água está cobrindo. Então, há risco de acidentes. Se você tiver correnteza, sobretudo, passando sobre a rua, e estiver acima da metade da roda, já é risco do carro flutuar e ser levado pela correnteza. Agora, a gente não espera esse risco de enchentes, de inundações e alagamentos. Agora, a nossa maior preocupação é o risco geológico por conta do acumulado de chuva. Ainda que a gente não tenha previsão de chuva muito forte, mas ela somada à chuva dos outros dias, a gente tem o risco de escorregar uma encosta, um bloco rochoso, alguma coisa assim. E é importante que as pessoas que moram próximo à encosta ou na encosta, que elas observem minando água, rachando o terreno, inclinando cercas, árvores, rachaduras, estalos na estrutura da casa. Tudo isso indica que pode estar havendo uma movimentação de terra. E se estiver chovendo, ou mesmo que não esteja chovendo, a pessoa, ou vendo esses sinais, ela deve se retirar da região de risco. Coronel, só para finalizar, para o pessoal de casa, hoje como é que vai estar o tempo e durante a semana? Só para o pessoal ficar firmado aí na cabeça. Bom, hoje chuva de fraca a moderada em todo o litoral e nos municípios próximos ao litoral, e chuva pode ser mais forte de São Mateus, Conceição da Barra, essa região mais ao norte. Isso é o que a gente espera para hoje. Para amanhã, aí a chuva já fica mais só no norte e a coisa deve amenizar durante a semana. Será que a gente pode esperar um solzinho para o final de semana? Bom, a gente precisa aguardar a rodada dos modelos. Na hora do almoço a gente solta um boletim e aí a gente vai ter a previsão mais consistente e atualizada para os próximos 4 dias. Tá certo, Coronel. Muito obrigada pela sua participação. Pois é, Bruna, eu volto com você. Tá certo, né, Alice? Um alerta importante, a gente tem que estar muito atento a esse acumulado de chuva que o Coronel estava falando, né? Muitas vezes o acumulado de chuva acaba chovendo em pouco tempo, o que é esperado às vezes para o mês inteiro, né? Então, essa atenção que a gente tem que ter com o acumulado de chuva. Tá aí, então, a expectativa, o Coronel falou das regiões litorâneas, né, onde a chuva deve atingir mais fortemente hoje, e a gente vai aguardando a divulgação aí dos novos boletins da Defesa Civil, porque é tudo previsão, né, pessoal? Então, à medida que o tempo vai passando, vai atualizando, e aí sim a gente vai tendo um panorama de como vai ficar. Mas vocês ouviram aí, né, para hoje, previsão de chuva, segue esse alerta, segue essa previsão de chuva e a gente segue acompanhando para saber como é que vai ficar aí nos próximos dias. Alice, Coronel, obrigada aí pela entrevista, tá? Qualquer novidade sobre a chuva, chama a gente aqui. Valeu, pessoal, bom trabalho para vocês. Agora, vamos voltar aqui. Deixa eu perguntar para vocês, como é que você está cuidando do seu bem mais precioso, que é a sua saúde? Pessoal, hoje é o Dia Mundial da Saúde. E deixa eu te falar uma coisa, mudar os hábitos e levar a sério os cuidados com a nossa saúde transforma vidas. A gente vai receber aqui no estúdio, ao vivo, daqui a pouquinho, o João Paulo. Ele tem uma história incrível. Depois de descobrir um câncer aos 32 anos, ele decidiu virar a chave e mudar de vida. O João emagreceu mais de 40 quilos com bons hábitos, tá? Mudando a alimentação, indo fazer exercício físico, nada de tomar remédio, tá, pessoal? E sendo acompanhado de perto aí por uma equipe multidisciplinar. A gente vai conversar com ele e vamos conversar também com uma médica cardiologista que vai dar dicas valiosas para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente buscar essa mudança, tá? Tá precisando aí de um estímulo para você mudar seu estilo de vida? Cola aqui no Tribuna Amanhã, a gente vai conversar com o João, ele é exemplo para você e para muita gente. Já vai enviando sua pergunta também, já tem uma médica cardiologista ao vivo para te ajudar, para ajudar a todos nós. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, é dia de lembrar, né, como a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde, com os nossos hábitos, tá, pessoal? Então participe com a gente, nosso zap tá na tela, já envia sua pergunta, envia também, às vezes, seu depoimento, você tem uma história parecida com a do João,
compartilha com a gente, tá? Daqui a pouquinho você tá aqui ao vivo no Tribuna Manhã, tá? Participe, nosso zap está na tela, a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Saúde. Pessoal, agora 8h25, vamos lá para fora, né, novamente, porque é hora do nosso giro policial. Vanusa Santana já está aqui no Tribuna Manhã, ao vivo, trazendo em destaque, né, Vanusa, o caso de um homem que foi levado ao hospital com ferimentos na região do rosto e do pescoço. Ele teria tentado agredir a filha da ex-companheira, mas acabou ferido. Que história é essa, hein, Vanusa? Bom dia para você. Ei, Bruna Maria, muito bom dia para você, para o pessoal que acompanha o Tribuna Manhã. Bem, a história não é bem assim. Ele, na verdade, realmente ficou, de uma certa forma, ferido. Mas foi ele que acabou ferindo de forma grave a ex-mulher dele. Essa mulher foi encontrada logo depois dele ter sido socorrido por uma ambulância do SAMU. Isso tudo aconteceu no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. Foi ontem, por volta de 11h30 da noite. A polícia recebe um chamado, então, de que um homem teria sido ferido durante uma tentativa de assalto. Chegando no local, esse homem foi socorrido e levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Ali, então, os policiais receberam uma nova ligação da mesma região de Balneário Carapebus, de que uma mulher estaria gravemente ferida, teria sido esfaqueada. Chegando ao local, sim, aí ela contou que o ex-marido dela foi o autor dos golpes. Ela teria tentado socorrer, na verdade, defender a filha dela, que estava sendo agredida pelo ex-marido. Nessa tentativa de salvar a filha, ela acabou levando a pior, porque ele passou a golpeá-la, principalmente na região da cabeça. A partir daí, ela conseguiu desarmá-lo, pegou essa faca e então, segundo ela, teria se defendido. Ele teve ferimentos superficiais, segundo a polícia. Também foi socorrido para o Jaime, né? Os dois, na verdade, foram para o mesmo hospital. Ela continua internada e ele acabou recebendo alta e foi levado à Delegacia Regional da Serra, onde acabou autuado por tentativa, na verdade, por lesão corporal grave. Ele, nesse momento, está sendo levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por um exame de corpo de delito e, posteriormente, será encaminhado a um presídio. Bruna Maria. Que história, hein, Vanusa? Quanta violência dentro de casa, em família, né? Ô, minha amiga, deixa eu volta ali para a imagem da Vanusa. Vanusa, você está ali na região da Avenida Vitória, né, minha amiga? Aproveita e mostra pra gente, eu tô vendo que está chovendo aí nesse momento. Como é que tá o trânsito aí, Vanusa? Aparentemente está um pouco agarrado, né? Olha, Bruna Maria, complicadíssimo. Essas imagens que vocês de casa estão acompanhando agora são imagens da Avenida Vitória, no sentido centro-praia. Olha a situação que está. E olha no sentido contrário. Os carros estão passando somente em uma faixa praticamente. Água, um bolsão de água se formou aqui, ó, nesse trecho que é praticamente em frente à entrada de Bento Ferreira. Muitos carros passando com dificuldade no sentido contrário, que é praia, centro de Vitória, né? Bastante água aí, ó, formou um bolsão. Os ônibus passam bem devagar. O ônibus que é mais alto consegue até passar na faixa do meio. Agora os carros pequenos, né, precisam passar aqui, estão tendo que passar nessa faixa da esquerda e todos passam, motoristas com muita dificuldade nesse trecho aqui, que é o trecho que dá acesso a Bento Ferreira. Vamos mostrar aqui à sua direita, né, para o pessoal de casa ver. Olha como está complicado. Para você ter uma ideia, a gente estava saindo da Delegacia Regional de Vitória e seguíamos para o IML. Não deu tempo, porque nós ficamos agarrados nesse trânsito, tivemos que parar e justamente aproveitamos para ancorar daqui e mostrar para vocês de casa como está complicado esse trânsito. O motorista está tendo que ter aí muita paciência, porque está ficando agarrado. Muita gente, né, saindo agora para ir para o serviço vai ter que ter paciência, porque realmente o trânsito aqui na Avenida Vitória está bastante complicado. Não, a gente não consegue mostrar, mas lá na frente, no sentido centro-praia, também tem outro bolsão de água logo ali
entre a César e Lau, que é um local bastante complicado, né, Bruna Maria? Sempre que chove, essa é uma região que realmente alaga. Os motoristas precisam trafegar com bastante paciência, com bastante atenção, né? A gente inclusive já viu aqui alguns carros que passam já em cima de reboques. Por quê? Porque já ficaram no meio da estrada, tiveram um problema, a água, né, infelizmente, a água acaba aí, né, enguiçando muitos automóveis, e a gente já presenciou aqui a passagem de vários guinchos, né, com veículos em cima que deram defeito por conta dessa chuva que cai desde ontem, tá? Agora está caindo uma chuva fininha aqui na Avenida Vitória. A gente percebe assim muitos carros, né, seguindo no sentido praia, centro de Vitória praia, gente que está saindo para ir trabalhar, gente que está indo para a escola, faculdade. Então vai ter que passar pela Avenida Vitória, vai ter que ter paciência. Mas existe uma opção. Se você vem do centro de Vitória e quer pegar, por exemplo, a Fernando Ferrari, uma opção pode ser passar por Jucutuquara, ali por dentro de Maruípe, para cortar esse caminho que infelizmente alagado, né, os carros passam até com medo de ficarem no meio do caminho, eles passam com velocidade justamente para não ficarem. Então aí forma essa onda. Quem estiver caminhando aqui possivelmente vai receber água. A gente está até tentando se proteger aqui, porque realmente eles acabam passando com muita velocidade. Então, trânsito bastante complicado aqui na Avenida Vitória, no sentido centro de Vitória, praia. Então, vai sair de casa, presta atenção qual o trajeto que você vai escolher, porque está ficando complicado, viu, Bruna Maria? A gente está vendo, Vanusa, inclusive ao longo do seu vivo, olha como é que o trânsito deu uma piorada, né? Uma questão de minutos, pessoal. A rua vai enchendo realmente, o motorista acaba não passando no bolsão de água, claro, não quer correr o risco, aí só uma pista funciona e aí vira essa embolação toda que a gente está vendo. O trânsito completamente parado. Olha aí o que a Vanusa falou, o guincho com 2 carros, pessoal. Isso porque realmente desde ontem à noite já tem muitas ruas na Grande Vitória alagadas. Às vezes o motorista se arrisca, acha que vai dar para passar e o carro acaba ficando no meio do caminho, né? Então acho que vai ser assim ao longo de todo o dia, né? A gente viu o alerta ali da Defesa Civil. Então muita atenção, tenta ver uma rota alternativa, né? Porque tem muitos pontos já de alagamento. A água está demorando a baixar porque a chuva não dá trégua, né? E aí não dá conta de escoar tudo que precisa escoar. Acaba formando esses bolsões, o motorista que não se arrisca tem que buscar uma rota alternativa, tá? Então, imagens ao vivo da Avenida Vitória, trânsito bem agarrado, tenta passar por Maruípe, você que está saindo de casa, está assistindo a gente ao vivo no YouTube, tenta buscar uma rota alternativa, porque aí tá tudo parado, assim como outros pontos da capital. Registros também a gente está recebendo de muitos pontos de engarrafamento e alagamento na Serra e também em Cariacica, tá, pessoal? Então, muita atenção, quem sai da Serra, Cariacica, vem sentido Vitória, provavelmente você vai ter dificuldade para passar nos principais pontos. E a gente aproveita, agradece a Vanusa aí pela participação e olha aí as imagens ao vivo, né, do trânsito na chegada da capital. Quem sai de Vila Velha e Cariacica usando a segunda ponte, olha como é que tá agarrado, gente. Tá chovendo nesse momento, a pista tá bem molhada ali em frente à rodoviária. E o trânsito que normalmente já é agarrado nessa região essa hora, hoje não está diferente não, e um pouquinho a mais se você observar ali à frente, na Ilha do Príncipe, né, a fila de carros que está se formando, porque realmente todo mundo indo com mais cautela, com mais atenção, com mais calma. No sentido contrário, o trânsito está fluindo sem nenhum problema, sem nenhuma retenção, mas agora para quem chega à capital já encontra o trânsito bem parado ali em frente à rodoviária. Então, gente, o que fica é a atenção. Tá? E muita calma para você que vai pegar estrada agora, está se programando para sair de casa, porque não adianta. Choveu, interfere diretamente no trânsito, são muitos pontos de alagamento e a gente, claro, vai te atualizando aí dessa dinâmica, dessa logística do trânsito em toda a Grande Vitória ao longo de toda a nossa programação. Tá? Vamos voltar aqui para o estúdio, tá? Que a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar de um caso grave que aconteceu no sul do estado, um atropelamento. O motorista, pessoal, não prestou socorro depois que ele atropelou essas vítimas e, ao ser preso, ele ainda mentiu para a polícia. Ele negou que foi ele, mas uma câmera flagrou o acidente e provou o contrário. Vamos ver o que aconteceu na reportagem.
Um homem de 49 anos e uma mulher de 46 foram presos neste sábado. Marido e mulher. Ambos são suspeitos de terem atropelado e matado um homem de 61 anos em Iúna, região do Caparaó. O atropelamento ocorreu por volta das 5h50 da manhã, no bairro Niterói, e foi registrado por câmeras de videomonitoramento. A vítima caminha na rua próxima ao acostamento, com um guarda-chuva. De repente, um carro de cor prata surge e atinge o homem por trás. Com o impacto, a vítima é arremessada para o alto e cai no chão. O condutor não para o veículo e foge, sem prestar socorro ao idoso, que morreu no local. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou uma equipe do SAMU atendendo uma mulher ferida. Ali próximo também estava o corpo do idoso atropelado. 2 homens contaram aos militares que o carro envolvido no atropelamento era um Honda de cor preta e que quem o conduzia era a mulher em atendimento médico. O marido dela também estava próximo. Os agentes pediram vídeos de câmeras de videomonitoramento de um estabelecimento próximo e, ao analisarem as imagens, descobriram que, na verdade, o carro envolvido no atropelamento era uma BMW de cor prata. E foi aí que a verdade começou a vir à tona. Primeiro, os PMs reconheceram que o veículo das imagens pertencia ao marido da mulher ferida. Após ser questionado, ele disse que no momento do acidente estava no distrito de São Francisco, município de Ibitirama. Os agentes foram até a residência do casal e lá encontraram a BMW prata, com avarias no capô e no para-brisa. Indícios de que esse seria o carro que atropelou o idoso. Durante o atendimento na Santa Casa de Iúna, a mulher revelou aos militares que estava em casa quando o marido ligou e pediu que o acompanhasse para levar um amigo até a casa dele. Ao passarem pela Avenida Osório de Matos, atropelaram o homem de 61 anos. A mulher disse ainda que o esposo conduzia o veículo no momento do acidente e que depois de atropelarem a vítima, fugiram e trocaram de carro em casa. O marido, no entanto, continuou negando ser o condutor do automóvel. Ao fazer o teste do bafômetro, resultado positivo para o consumo de álcool. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação dele estava vencida desde dezembro de 2023. O casal foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e acabou preso. O corpo do idoso foi levado para o IML do mesmo município. Nossa, grave isso, tá? Que tristeza a gente ver aquela imagem, momento do atropelamento. O condutor todo errado ali, né, pessoal? Ainda mentiu para a polícia. A gente vai dar mais detalhes, a cobertura completa desse caso ao meio-dia no Tribuna Notícias, primeira edição. Deixa eu te mostrar outro caso grave de atropelamento também que aconteceu no fim de semana. Olha aí, pessoal, esse caso aconteceu em Nova Venécia. Uma corredora, você viu ali o que aconteceu? A moto passou muito rápido, ela está ali de verde, atropelou essa moça que estava participando de uma competição, tá? Foi em Nova Venécia, essa vítima, essa moça, ela estava ali participando da Copa Norte de Corrida de Rua, quando foi atingida por esse motociclista. E deixa eu chamar a atenção aí, que a imagem é rápida, mas ele estava, pessoal, num local completamente irregular, estava fazendo um corredor ali para passar, estava sem capacete, você observa que ele está passando sem capacete e ainda atinge a corredora, tá? Uma viatura da Polícia Militar estava passando ali na hora desse atropelamento, os policiais flagraram, né? O motociclista estava na contramão, né? Se você observar bem, a verdade é que ele estava vindo na contramão e acabou sendo flagrado aí, tá? E na frente da viatura. Então, a gente observa nessa imagem que aconteceu em Nova Venécia, ele deixou o local sem prestar socorro, tá? Mas o que a gente sabe sobre essa história é que esse motociclista acabou sofrendo uma queda depois que ele passou aí, né? Que ele atropelou essa moça, ele não prestou socorro, fugiu, mas acabou caindo com a moto logo mais à frente. Ele fugiu abandonando o veículo, mas a Polícia Militar foi atrás dele, tá? Ele foi localizado andando no mesmo bairro e acabou sendo detido aí pelos policiais militares. A gente não tem notícias aí sobre o estado de saúde dessa corredora. Aparentemente não foi nada tão grave, mas com certeza ela se machucou e além do susto, né, do perigo ali para quem estava participando da competição, um inconsequente foi preso pela Polícia Militar, tá aí, foi em Nova Venécia esse caso. Pessoal, vamos mudar um pouquinho de assunto, deixa eu virar aqui para a câmera 1. Quero saber de você aí de casa, como é que você está cuidando do seu bem mais precioso, que é a sua saúde? Olha, hoje é o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril.
e mudar os hábitos, levar a sério os cuidados com a nossa saúde, parar de ficar adiando aí aquela dieta, entrar na academia, aquela ida ao médico, isso pode transformar a sua vida, pode salvar a sua vida. A gente vai receber agora aqui no estúdio, nossa mesa está recheada, deixa eu sentar aqui com o João Paulo, que tem uma história incrível. João Paulo Cola, seja bem-vindo, bom dia para você, Bom dia, Bruna, João. bom dia a todos. A gente está aqui também com a doutora Fernanda Bento, que é cardiologista. Bom dia, doutora Bom dia. Fernanda. Vai passar dicas valiosas aí para você cuidar da sua saúde. Vamos começar, né, doutora Fernanda, o nosso bate-papo, você aí de casa com o João. Que mudança! A gente está vendo aí já fotos suas, João, de um antes e depois, mas que vai muito além do que a gente consegue ver, que é a estética, né? Você descobriu um câncer muito jovem. Conta pra gente como é que foi essa descoberta e como é que foi esse processo de mudança aí. Eu descobri um câncer no rim esquerdo, né? Um tumor no rim esquerdo. E durante todo o tratamento que eu fiz cirurgia, o médico sempre falou que a obesidade em homens era um grande fator de risco para o tumor renal, né, de câncer do rim, e que eu tinha que mudar meu estilo de vida para conseguir melhorar a minha qualidade de vida e aí conseguir não ter recidiva da doença e também outros cânceres, né? Então, a partir daí, eu decidi mudar totalmente o meu estilo de vida, a minha alimentação, a atividade física e conseguir o efeito que eu tenho hoje na minha vida, no meu cotidiano. Não é fácil, né? Quando a gente fala assim, nossa, você perdeu... Quantos quilos no total você perdeu? Hoje eu já perdi 50 quilos, né? Caramba! Eu já perdi 50 quilos. Não é fácil, é muito difícil, mas só que é gratificante. Quando você vê os resultados, é muito gratificante na sua qualidade de vida, na sua rotina, também na sua saúde, diminuição da pressão arterial, a melhora na glicemia, no perfil do colesterol, diminuição do colesterol. Tudo isso me trouxe mais disposição para o meu dia a dia e hoje eu estou bem satisfeito. Pois é, né? As mudanças no dia a dia também, né, João? Porque ter um sobrepeso, né, estar obeso, impacta em muitos pontos da nossa vida. Agora, em tempos, né, doutora Fernanda, de muitos atalhos para a gente perder peso, a gente vê um depoimento como o do João, chama muita atenção. Porque não é fácil, né? O João falou, não é fácil. Vamos mudar a alimentação, vamos mudar o estilo de vida, vamos fazer exercício físico, mas nem sempre a pessoa consegue fazer isso. E perder tanto peso assim como o João perdeu é mais difícil ainda, né? Os atalhos não são errados, né? Eles podem ser ferramentas que vão ajudar a gente, talvez não sejam atalhos, né? Mas a mudança do estilo de vida, a adesão, né, a uma alimentação mais saudável, com menos ultraprocessado, com mais fibra, com mais verdura, mais legumes, isso tudo vai ajudar. A atividade física também. A ferramenta, canetas emagrecedoras, né? Tempos de canetinhas. Canetinhas, são importantes, são válidos em muitos casos, mas a mudança do estilo de vida nada substitui. A gente precisa ter atividade física, a gente precisa ter uma alimentação mais saudável, porque é um tripé, né? Vem a medicação, a atividade física e a alimentação. Sim. Se uma perninha dessa sai, a outra cai, o banquinho vai cair. Então não tem jeito. Tem que aderir ao estilo de vida mais saudável, tem que fazer atividade física, tem que maneirar a alimentação, não tem jeito, não tem outra saída. Tem ferramentas, mas a saída para isso não tem. Está na nossa mão, né? A pessoa tem que também tomar essa decisão. No caso do João, foi a doença, João, que te impulsionou? Antes disso, você não tinha virado essa chave ainda? Eu tentei várias vezes fazer o processo de mudança, contudo, eu nunca me senti presente no processo. Tentava fazer sozinho, né, sem ajuda profissional, né, sem acompanhamento multidisciplinar. E aí, com essa questão de eu conseguir, né, ter a doença e para me prevenir e eu não ter novamente, eu falei, opa, agora eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde para continuar. E aí, então, procurei profissionais da saúde, uma equipe multidisciplinar que me ajudaria a fazer a adesão dessas boas práticas de qualidade de vida. Que bom que o João, né, doutora Fernanda, tomou essa decisão, falou, opa, agora não tem mais jeito. Mas tem muita gente que, mesmo com um diagnóstico grave, encontra essa dificuldade, né, de tomar a decisão de virar essa chave, né? Continua postergando. Sim. E aí os problemas de saúde vão se somando. O ideal é a gente começar todo esse engajamento antes de ter algum problema. Depois de ter, então,
é inegociável, precisa. É lógico que vai precisar da ajuda de um médico, muitas vezes do nutricionista, do educador físico. Procure as ajudas que você precisa, não tem problema nenhum ter ajuda, né? Mas a gente tem que virar essa chave, tem que abandonar o tabagismo, tem que maneirar o álcool, o consumo de álcool. E vai se engajando aos pouquinhos e vai ganhando saúde, vai ganhando tempo de vida, qualidade de vida. Não adianta sobreviver, né? A gente tem que estar vivendo com qualidade, com dignidade, né? É certo. João, agora você pode estar assistindo a gente em casa e falar, mas ó, o João é enfermeiro. Trabalha dando plantão, João? Não. Não dá mais plantão, Não, né? não Mas já dou deu. plantão. Já. Já deu muito plantão. Já. Você conseguiu encaixar na sua rotina as suas idas. Quantas vezes por semana você ia à academia, João? Eu iniciei indo 3 vezes na semana. E aí eu fui gostando do ritmo, depois fui todo de segunda a sexta, depois incluí o sábado e agora eu faço uma corridinha no domingo. Olha aí. Então todos os dias eu faço atividade física, planejo a minha alimentação. Você ter um profissional nutricionista que entenda do seu estilo de vida, que compreenda seu ritmo de vida, que ele encaixa todo o processo alimentar dentro da sua rotina de vida para você não ter escapadinhas com petisco, com biscoito, com ultraprocessado, com alimentos industrializados e você acaba trazendo essa alimentação saudável com mais fácil para a sua vida, para a sua rotina e tendo bons efeitos. Pois é, né? É aquela marmita, muitas vezes, é o almoço que você deixa de comer num restaurante ou numa lanchonete. Leva de casa, gente. Tenta se organizar na medida do possível, claro, para você já deixar as marmitinhas prontas para a semana. Você tem esse hábito, por exemplo? Sim, todo domingo eu faço minha rotina alimentar. Então, eu preparo todas as minhas marmitas, os meus lanches. Olha aí. Deixo já algumas frutas já picadas para o início da semana. Para facilitar. Para facilitar. Então, eu só chego, acordo, tiro meus potinhos, minhas marmitinhas de dentro da geladeira, coloco na minha bolsinha e vou fazer minha rotina de vida. Quando eu chego em casa, à noite, eu não tenho mais trabalho de fazer comida. Já está né? pronto. Só lavo o que eu sujei e pro outro dia já está pronto de novo. Então, o que eu gastava em torno de 2, 3 horas por dia para preparar uma alimentação, eu faço isso em um dia na semana, no domingo, Olha só. e aí já está tudo pronto. Pois é, então essa organização, né, doutora, faz parte, porque a alimentação, ela é peça-chave de todo esse processo, né? Exatamente. Ela vai atuar em toda a sua saúde mental, sua saúde do sono, na saúde cardiovascular, na saúde reprodutiva, na diminuição de incidência de câncer. Então, a alimentação é peça-chave, não tem jeito. Assim como a atividade física e os outros bons hábitos. Pois é, quando a gente fala de pacientes jovens como o João, né, é muito comum hoje, as pessoas estão negligenciando. Então, é tanta coisa, né, que a pessoa, não, deixa para o fim de ano. Fim de ano eu faço o meu check-up. Mas o coração, né? Qual foi a última vez que você aí de casa procurou um cardiologista para fazer um check-up no coração? Não importa a idade, né, doutora? Coração é quem comanda tudo ali a máquina, né? Se não tiver de olho, dá ruim. Pois é, a gente tem que aferir a pressão várias vezes por ano. Quem não tem doença nenhuma, precisa só de fazer um check-up, que vá ao cardiologista ou pelo menos ao clínico geral uma vez por ano, checa como está as taxas de colesterol, de glicose, vê como estão os níveis tensionais, como está a pressão. Hoje a gente sabe que quanto mais perto do 12/8 nós estivermos, ou daí para baixo, é melhor, vai te dar uma sobrevida livre de doenças lá na frente. Então não dá para postergar, a gente tem que se priorizar, porque senão depois todo o resto fica mesmo comprometido. Pois né? é. Quais os sinais que quem está em casa, não importa a idade, pode observar de que tem alguma coisa errada com a saúde cardiovascular? Opa, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. A saúde cardiovascular, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo inteiro. AVC e infarto são as principais doenças. Olha isso. Mas qual que é o problema todo? Às vezes é uma doença silenciosa. A maior parte das pessoas vai descobrir uma hipertensão, um colesterol alto já no evento infarto ou AVC. Por isso que é tão importante a gente prevenir, ter uma vida saudável, mas também ter a rotina, pelo menos anual, de ir ao seu médico, perguntar, né, tirar suas dúvidas em relação à sua saúde, seu estilo de vida, fazer exames de sangue, né, anuais, aferir a pressão, muitas vezes fazer um eletro é muito importante. Agora, a pessoa pode sentir algumas coisas também, né? Está sentindo uma dor no peito, está sentindo mais cansado para poder fazer as atividades cotidianas. Por exemplo, minha casa tem um lance de escadas, eu sempre subi. Tem um mês, uma semana que eu estou subindo com muita dificuldade, eu estou cansando no final da escada, Liga o alerta. mais do que eu cansava antes, ligo o alerta.
né? Vá, procura o seu médico, se esses sintomas persistirem, procura um pronto-socorro, porque pode sim ser um sinal de que a gente está tendo uma angina, né? Um pré-infarto, né? Então, precisa ligar o alerta para não chegar no evento que pode culminar até com o óbito da pessoa. Dor de cabeça também pode ser um sinal? Ah, mas eu sinto dor de cabeça toda semana, sempre. Tem que ficar ligado com a pressão, pode estar indicando alguma coisa também. Pode indicar uma pressão alta, pode indicar, quem sabe, um aneurisma cerebral, alguma outra malformação arteriovenosa cerebral. Então, pode acontecer várias coisas. Pode ser alguma coisa até articular, osteomuscular da coluna, da região cervical. A dor é um sinal de alerta, né? Qualquer dor que a gente sente, a gente não pode negligenciar. Nosso corpo é muito inteligente. Ele manda mensagem dor, fala, opa, tem que procurar um médico, tem que saber o que está acontecendo. Não adianta ficar se automedicando, sem diagnóstico, e postergar, e daqui a pouco tem uma doença muito mais grave. Pois é. João, com qual frequência que você procura esse acompanhamento médico hoje, depois de toda essa mudança? Então, nutricionista, eu vou a cada 2 meses, né, para a gente adaptar o plano alimentar de acordo com o foco, e o médico, né, a cada 6 meses eu procuro um profissional para olhar a saúde, verificar os exames, ver que a gente pode ter alguma coisa diferente que a gente possa fazer. Essa é uma frequência bacana, doutora? 2 vezes ao ano, por exemplo? Excelente, excelente. Porque deixar só ali para o fim de ano, para o check-up, né? Se uma pessoa for anualmente e não tiver nenhum problema, ok, a gente pode voltar no ano que vem, salvo alguma intercorrência aí no meio do caminho. Sim, claro. Agora, fora isso, agora o João, por exemplo, faz um acompanhamento já, porque teve o câncer renal e tudo, então de 6 em 6 meses é super importante ele estar acompanhando. Ele está nesse processo de emagrecimento, da atividade física, tem que ver a saúde das articulações também, começou a pegar peso. Exatamente. Né? Então, tudo isso é muito importante. Perfeito. Com qual idade, doutora? A gente está vendo o João, que é um paciente super jovem, né? Foi diagnosticado com câncer, venceu, graças a Deus, e teve essa mudança de hábito. Mas a pessoa, tenho 28 anos, não vou me preocupar com isso. Não é por aí, né? Não é por aí, não tem idade. A gente, desde criancinha, tem que ir ao pediatra. E aí, depois, a gente vai ficando mais velho, vamos para o clínico geral, vamos para o cardiologista. A faixa etária ali, depois dos 50, 55, vamos para o geriatra. Mas você tem que ter um médico te acompanhando anualmente, não tem idade para ter doença. E nem para ter saúde, a gente tem que ter saúde a vida inteira. Então, a vida inteira a gente tem que se organizar para fazer um check-up, para manter a saúde em dia e ficar o mais livre de problemas de saúde possível. Com certeza. Doutora Fernanda, obrigada. Doutora Fernanda Bento, cardiologista. Muito obrigada pelo seu relato, tá, João? Você foi inspiração, tenho certeza, para muita gente que está aqui em casa. E siga firme aí no propósito, né? Porque saúde, né, gente, é o nosso bem mais precioso. Se a gente não tomar as rédeas aí, se a gente não tomar a decisão, assim como o João tomou, ninguém vai poder fazer isso por nós, né? Então, no Dia Mundial da Saúde, obrigada pela entrevista de vocês dois aqui, pela participação no Tribuna Amanhã. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Olha só, vamos para o intervalo rapidinho e na volta tem oportunidade de emprego para a gente começar a semana por dentro. São mais de 3.000 vagas em todo o estado nessa segunda-feira. E fica com a gente porque uma dessas vagas pode ser sua. A gente já volta, não sai daí não. Voltamos direto com a nossa vinheta, porque a semana está começando recheada de oportunidades de emprego. São mais de 3.000 vagas em todo o estado e a gente separou alguma dessas vagas para vocês, tá? Bota aí, vamos para a Serra, 988 oportunidades na Serra. São vagas para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo e também para auxiliar de limpeza e montador de andaimes. Muitas oportunidades na Serra, mas tem mais vagas também em Cariacica, tá, pessoal? 1.335 vagas, olha só, oportunidades para atuar como pedreiro, promotor de vendas, repositor em supermercados e também vendedor interno. Entra lá no site, faz favor, trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Uma dessas vagas que a gente trouxe aqui pode ser sua, mas a gente não consegue trazer todas as vagas aqui, tá? Porque o espaço é curto. Lá no site, entrando, pessoal, tem todas as oportunidades aí do estado e uma delas pode ser sua, tá? Boa sorte! Olha só, a gente falou agora do Dia Mundial da Saúde, né? De todos esses cuidados que a gente precisa ter, mudança de hábitos para a gente buscar qualidade de vida.
a semana começa aqui na TV Tribuna Band com uma super novidade. Você que acompanhou nossa programação ao longo do fim de semana, é o programa Viva Mais. Que delícia de programa, tenho certeza que você que está em casa está ligadinho. Hoje cedo teve reprise. Pessoal, são dicas valiosas de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E olha só quem já está aqui na minha mesa de café, Cristina Schuller, nossa apresentadora, jornalista, já foi amiga aqui da casa, repórter, né, Cristina? Que bom ter você de volta, minha amiga. É um prazer estar aqui nesse café da manhã com você. É um prazer todo meu. Cris, que estreia, hein? Foi uma delícia o programa, estava assistindo, que bacana. Aí é o retorno, né, ao Espírito Santo com essas dicas maravilhosas e a gente começou ontem, né? Mas cada programa vai ter muita surpresa, quadros novos, participação do público, muita novidade por aí. Que legal. E como é que foi essa estreia, Cris? E como é que vão ser também as definições dos próximos temas, né? Porque, assim, saúde é um universo infinito. E são temas abordagens que são de interesse de quem está em casa, né? Exatamente. Temas valiosos. O Viva Mais vai trazer muitas informações sobre como viver mais, né, de fato. Então, a gente não vai ficar falando assim, doença tal, doença tal. A gente vai falar sobre prevenção e tudo, mas focando na longevidade também, né? Então, a ideia é trazer essas dicas para o público, mostrar também que hoje a gente avançou muito na medicina, o Espírito Santo também avançou muito, que antigamente, né, se falava, eu tenho que fazer uma cirurgia específica, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio. É verdade. E hoje no Espírito Santo a gente tem profissionais, né, e muitos hospitais. Referências, né? Exatamente. Então a gente vai mostrar isso também. E também a gente quer movimentar esse mercado, né, que a gente vai mostrar novidades nacionais, inovações e também instigar o Espírito Santo a trazer também essas novidades, né? Então, acho que vai ser muito bom para a população, mostrar como é o acesso aos tratamentos de saúde, enfim. Que delícia, que assuntos importantes. Cris, então vamos deixar o convite para quem está em casa, Vamos. Horário e dias que o programa vai pro ar. Então, aos domingos, 8h30 da manhã e reprise às segundas-feiras, 7 horas da manhã. Delícia, para a gente começar a nossa semana, então, por dentro desse assunto que é incrível demais, né? Vivendo com qualidade de vida, Isso, né? todo mundo quer, né? É o que E todo viver mundo mais envolve muita coisa, né? Com certeza, Cris. Acabou o nosso tempo, Tribuna Amanhã tá ficando por aqui. Obrigada pela participação, pelo Eu que convite. agradeço. Vamos encerrar juntas o Tribuna Claro. Amanhã, então? Beijo para vocês, até amanhã às 8h15. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.